O pessoal tá entrando aqui novamente. Bom dia, Fer, novamente. Bom dia, Débora. Vamos esperar também o nosso convidado entrar. Olá, bom dia. A minha imagem continuou e não descongelava. Sim, acontece. Exatamente. O pessoal vai entrando aqui de novo. Então, coloquem aqui pra gente se tá tudo certo, estão nos vendo, ouvindo bem, para que a gente já possa dar início também. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, Emerson, eu vou me apresentando Tá? e aí a gente já dá o segmento aí no assunto. Bom, meu nome é Priscila Menegatti, sou psicólogo, sou psicóloga, né? Especialista em saúde mental, então meu foco de atendimento é para adolescentes e adultos e o meu objetivo é ajudar as pessoas a reconstruírem sua vida pessoal e profissional por meio da psicoterapia. Em paralelo com o trabalho na área clínica, né? Os atendimentos agora estão ocorrendo de forma online, mas também faço presencial. Eu faço palestras e workshops, né? Então, falando sobre saúde mental e emocional, tanto em escolas quanto em empresas. E aí temos aí algumas parcerias. O Emerson é meu parceiro no nosso projeto aí, um workshop que nós fazemos de construindo minha carreira, né? A gente sai da formação e aí o que a gente faz a partir disso, né? A gente tem um conhecimento teórico daquilo que a gente faz da faculdade, mas e depois? Né? Esse mundo empreendedor, os desafios que a gente encontra após a formação, independente da área. E a gente faz esse workshop justamente para essas pessoas que estão nessa transição. Estão concluindo a graduação e estão indo aí para a formação efetiva mesmo e inserindo no mercado de trabalho na área da atuação. Tem o projeto de plantão psicológico com a Isabela Martins, que é psicóloga também, que a gente faz toda segunda-feira, das 5h30 da tarde até as 8 horas da noite. Tenho a parceria com as meninas aqui do Vida em Casa, que é a Fernanda, a Débora e a Daniele, que a gente tem essa série de lives, que hoje está completa. Hoje não, né? Você completou aí essa semana 10 semanas, 10ª semana de lives. E aí, semana que vem, a gente dá continuidade, mas será de uma forma diferente. E junto com as meninas também, né? A Débora, a Fernanda, a Daniele e a Isabela, a gente faz aí a campanha do Janeiro Branco aqui em Dayatuba. E é uma campanha em prol aí os cuidados com a saúde mental e sempre levar informações, né, dos cuidados, a importância do cuidado com a nossa saúde mental. A gente fez também do Vida em Casa aqui o lançamento do nosso primeiro e-book, né, que a gente colocou lá dicas práticas e aplicáveis para o dia a dia, para que as pessoas possam aí colocar em prática um pouco, né, desse momento de isolamento que a gente ainda está vivendo e que se estende para além do isolamento, né? São relações humanas que a gente sempre está aí trabalhando com isso, né? Então, se alguém aqui também não baixou o e-book, no perfil de nós temos o link, é só clicar no link e baixar o e-book gratuito também. Bom, isso é um pouquinho de mim, Emerson. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal também e falasse aí um pouquinho aí do que a gente vai falar hoje. Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Estou vendo aqui as meninas, né? A Fernanda, a Débora, a Dani, que elas fazem aí parte do grupo, né? Da live que vocês estão fazendo. Um bom dia para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o psicólogo Emerson Oliveira. E eu trabalho também com sexualidade, então estou terminando minha especialização em terapia sexual. E em breve já começo também a minha próxima, que é a educação sexual, porque uma tem função diferente da outra, que já já a gente vai explicar melhor sobre isso. Além disso, né, como psicólogo, fazendo a terapia na clínica e também online desde 2018, assim que eu comecei a atender na clínica, eu também já comecei a atender junto o atendimento online, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é quase igual essa live, né? A Priscila que está atendendo agora online, é praticamente uma live que a gente faz com o cliente, né? A gente fica aqui um vendo o outro e se comunicando da mesma forma que o nosso trabalho é feito na clínica. Então é um trabalho que eu gosto bastante também, acho bem prático e facilita a vida de muita gente.
né? Eu tenho clientes do Rio de Janeiro, da Bahia, de todos os cantos aí do Brasil, dos Estados Unidos. Eu já tive clientes também. Então, essa ferramenta ajuda muito, principalmente agora, nesse momento de pandemia, por mais que a gente está tentando voltar um pouquinho o que era antes, que eu acho que não voltaremos tão cedo a nossa Hum, comunicação como era antes para preservar a nossa saúde, né? Então, trabalho também com as palestras, agora nem tanto, né? Porque a gente está com isolamento social. E os workshop também, né? Que eu já fiz alguns. O último foi com a Priscila, para específicos para os profissionais psicólogos, né? E também eu tenho um e-book que foi feito em 2018. Quem quiser também acessar o e-book, é só entrar no meu perfil, tá lá no meu link, é sobre depressão. E é um e-book aí com 11 profissionais da psicologia e tem 11 temas, né? Um dos temas é o meu e depois mais 10 temas aí sobre depressão. É depressão versus mito. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só entrar aí no meu perfil e baixar o e-book que também é gratuito. E vamos falar sobre sexualidade, né? Um assunto que gera tanto tabu. O tema que a gente colocou agora ficou fixo aí, né? Porque a uhum, sexualidade ainda é um tabu. Então é um uhum, assunto que eu gosto bastante. É um assunto que desde a minha adolescência ele aparece, mas aparece para nós desde a nossa infância. Só que a gente não fala muito sobre isso, então desmificar, quebrar um pouco os tabus e levar uma informação bem clara e leve sobre sexualidade, pois ainda existe muitas dúvidas e questões que talvez não é realmente isso que as pessoas pensem que um profissional um sexólogo faz. uhum. Emerson, deixa eu só ver. A sua imagem ela tá um pouco tremida para mim. Pessoal, para Mas vocês também tá? Ou é só para para mim, mim, será? para mim tá, nos nós dois estamos bons aqui. Eu tô te vendo bem e eu me vejo bem também, não sei. Ou é para mim ela tá um pouco falhada. Tá em Consigo. baixa qualidade. É, Mas o importante é que estão me ouvindo. Se estiverem me ouvindo aí, já ajuda. sim. Pessoal, só coloquem pra gente aqui, por favor, se vocês estão vendo o Emerson bem também. Ele falou que a imagem está travada, mas dá para ouvir. Ah, Fernanda. Uhum. O som está ok. Isso dá para ouvir. Você quer dar continuidade, Emerson, mesmo assim? Vamos, tem problema não. Perfeito. Tá ótimo. É, isso mesmo. A imagem ela tá um pouco travada. Ou você quer tentar, de repente, sair e entrar de novo? Não, por mim tudo bem. Eu tô me vendo tranquilo aqui, então. Então tá ótimo, perfeito. E isso que você falou, né, Emerson? Quanto mais a gente leva essas informações, isso vai trazendo uma proximidade com esse conteúdo, né? De que não Sim, precisa tanto muitas vezes. Muitas vezes a questão é saber quem procurar. Essa é a grande diferença, né? Eu vou procurar quem? Vou procurar um profissional para receber as orientações a respeito disso. Quais são as minhas dúvidas, né? E não ter vergonha de perguntar, né? De querer saber, porque afinal você está se conhecendo, é um processo de autoconhecimento, né? De sim. conhecer o próprio corpo, como você disse, né? Não é de hoje, né? Se Uhum, permeia mais aí no processo da adolescência, da puberdade e tudo, mas que isso já vem desde pequeno, né? sim, claro. E que muitas vezes não é falado, até mesmo pela questão da família, as pessoas, né, têm essa dificuldade de entrar nesse assunto, de orientar, porque muitos a gente encontra isso. Mas se eu falar sobre isso, eu estou incentivando a. E não é bem assim, pelo Uhum, né? Você está orientando para aquilo, para que não aconteça outros fatores aí, né? Que podem sim, ser comprometidos, né? Mas fique à vontade, Emerson, pode dar tá. início. Bom, então, para começo de história, né? Quando a gente fala em sexólogo, ou fala em educação sexual, ou fala em sexualidade, automaticamente a gente pensa em sexo. E é até mesmo por isso que as pessoas evitam falar isso na política, isso na escola. Se a gente falar sobre educação sexual, eles vão querer falar sobre sexo, e a gente não está preparado para falar sobre isso.
até, como você falou, né, vai estimular a querer fazer algo que não é para fazer nessa idade, algo do tipo. Então, educação sexual infantil é uma coisa, educação na adolescência sexual é outra, e educação sexual na vida adulta é outra coisa. Então, cada uma vai trabalhar conforme a dimensão do desenvolvimento da idade, né? Mas, para início de conversa, é importante saber o que é sexualidade. Então, eu trouxe aqui a definição pela Organização Mundial da Saúde, o que eles dizem sobre a sexualidade, até para ampliar um pouquinho mais sobre esse assunto e a gente tirar esse pensamento que é só sobre sexo ou que o sexólogo vai ensinar as pessoas a fazerem sexo. Sexualidade é um aspecto central ao longo da vida do ser humano e engloba sexo, papéis e identidades de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, jurídicos, históricos, religiosos e espirituais. Então, a sexualidade ela engloba a vida por um todo, desde a parte jurídica, espiritual, econômica, social e até mesmo desde quando a gente nasce, né? Ou até antes de nascer. Quando a gente começa a discutir já com o bebê, que sexo que é? Será que é menino? Será que é menina? É, cor do quarto, é rosa ou é azul? Isso é sexualidade também. A gente já está falando sobre sexualidade, porque fala sobre gênero, né? Então, a gente tem que ampliar. Muitas vezes a gente está falando sobre sexualidade e a gente não sabe que é sobre sexualidade por isso, porque a gente automaticamente pensa assunto sexualidade com sexo. Então, primeira coisa, para quem tem dúvidas ou algum tabu com sexualidade, lembre-se, não é só a relação sexual, é toda a dimensão da vida que envolve o prazer, que envolve o desejo, que envolve o conhecimento corporal, então envolve um monte de coisas, e até mesmo a política. Né? O lado social, por exemplo, o papel da mulher e do homem. Isso também é sexualidade, envolve a sexualidade. Quais são os papéis, quais as diferenças entre um e o outro. Então, a primeiro momento, eu acho importante dar essa introdução do assunto para as pessoas pensarem, é um sexólogo, então ele vai falar sobre como fazer sexo. Né? Então, a live eu não vou aqui ensinar para vocês, que prática, que posição é mais ideal. Não é esse o meu papel, porque isso as pessoas vão se encontrando na vida particular delas, né? Você quer complementar alguma coisa ou eu posso continuar? Quero sim. É importante, Pode né, falar. você trazer isso dessa forma, porque é tão, olha só, né, ele é tão simples, mas que muitas vezes passa despercebido mesmo. E Uhum. quando fala de sexualidade, a pessoa ela, automaticamente ela já entende que você está falando de sexo, e não é. Né? Então, quando Sim. você fala isso, desde o processo da gestação, é menino ou menina, a cor vai ser rosa ou azul, né? Você já está falando sim da sexualidade, como é que você olha para ela. Isso que é o que vai Uhum. definir uma série de aspectos na vida. Então, é muito importante, né? É uma linha tênue, né? Dessa situação que fica muito clara quando ela, de fato, é compreendida. Até mesmo com a gestante, né, na maternidade, quando a gente fala em sexualidade com a gestante, por exemplo, é uma menina que ela está esperando, né? Aí a fala das pessoas já são diferentes. Por exemplo, o pai ou quem vai falar com a barriga da gestante fala de um jeito. Se é menino, fala de outra forma. Da mesma forma quando nasce, certo? O tratamento com a menina e com o menino é diferente. Então, minha princesa, enfim. A forma de se comunicar com uma menina é diferente e com o menino também. Então, isso também mostra o fator sexual, isso também é sexualidade, porque mostra os papéis, como a gente vê o feminino, como a gente vê o masculino e como a gente trata cada um deles de uma forma. E isso, automaticamente, vai gerar aí os papéis para essa criança entender. Então, por isso que é importante a gente sempre falar sobre sexualidade, porque isso interfere automaticamente no desenvolvimento de uma criança, porque fica essas Exato. teorias de papéis homem e mulher.
E o que será que tem de diferente entre um e o outro? Será que a gente tem consciência realmente se existe uma diferença ou não? Por isso que gerou tanta polêmica entre o azul e o rosa quando foi falado, né? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Mas qual que é realmente o fator aí sexual? Qual que é o fator de relevância entre cores, né? Então isso envolve, porque daí a criança cresce, então azul é só de menino, e se a menina gosta de azul, será que tem alguma coisa de errado acontecendo com essa criança? Não, né? Porque são cores e cores não têm sexualidade. Quem tem sexualidade é o ser humano, que tem os órgãos aí reprodutores, né? Uhum. E olha só, Emerson, você me fez lembrar de uma situação de que antes, né, no período que eu fazia a faculdade, eu trabalhava numa clínica de diagnóstico. Então, o que mais É. a gente tinha era gestante. Então, eu acompanhava, né, eu acompanhava a história, desde o processo da gestação da mulher até o nascimento. E aí, Aham. quando as pessoas iam fazer exame, então fazia parte de muitas histórias de vida. E aí era muito comum, no início, quando eu entrei para trabalhar na clínica, eu trabalhava com o médico, diretamente na sala. Então eu vi exatamente isso, agora que eu me lembrei. Então, quando se descobriu o sexo, porque o dia que era para fazer o exame, para descobrir o sexo, nossa, e a família inteira, é aquela movimentação, é aquela alegria, né? Até a gente que Aham. trabalhava queria saber, porque já fazia parte, né? E aí a hora Sim. que sabia que era menina, olha, a princesinha da mamãe, olha, né? Aquela coisa toda, né? Que a gente faz mesmo. E aí, quando Uhum. era menina, olha, esse é macho, hein? Olha o tamanho. É Era isso muito mesmo. bom ouvir isso, muito demais. Olha, esse é macho, né? Esse É. puxou fogo, sabe? Então, assim, eram comentários que ali eu, né, vivi muito tempo com isso, então era muito comum isso. Ainda é, né, na verdade. Uhum, claro. E aí é muito da nossa imaginação, né? O que que é sexualidade. Por isso que nesse momento dessa descoberta de sexo da criança, ninguém pensa que isso está sendo falado sobre sexualidade. Não é natural falar se é menino, Hum, se é menina. É tudo, é muito natural. Ou da mesma forma, se é um menino, se vê no ultrassom lá, que às vezes nem dá para ver o órgão genital do menino, mas às vezes é o cordão ali que aparece e fala, ó, o tamanho, que nem você mencionou, né? Ali uhum. naquele momento é natural. Mas depois, quando a gente começa a entrar mais nesse assunto, já fica, ah, não, não vamos falar de sexo com criança. Mas a gente fala sobre isso com as crianças. É que a gente não percebe que a gente está fazendo e falando sobre sexualidade. As pessoas ainda acham que falar de sexualidade na escola é quando eu vou chegar lá e falar, então, vamos colocar camisinha, vamos fazer sexo, e não é isso, porque eu já fiz é, palestra de educação sexual no ensino médio, né, para o ensino médio, e eu levei questões, outras questões, eu não ensinei ninguém ali fazer sexo, né, eu falei sobre outras questões que envolvem até mesmo o abuso, né, a importância de você se identificar, e até mesmo quando eu vou fazer alguma palestra em escolas, eu deixo uma caixa de perguntas, foi até uma orientação de uma professora minha que ela faz isso, então eu deixo as perguntas lá que eles querem saber. Então eu monto a palestra com as dúvidas dos alunos. Eu não chego lá colocando os assuntos que eu acho que eles devem saber. E então é um assunto que eu vou trazer que é o que eles querem saber de fato sobre sexualidade. E aí eu vou construindo com eles o que é importante ser falado. Exatamente. Emerson, deixa eu ler aqui o comentário do que as meninas fizeram. A Débora colocou: existe uma série de expectativas desde a descoberta do sexo do bebê. Sim, com certeza, né? E a Fernanda colocou: a educação sexual ajuda as crianças a entenderem o abuso e se tornarem adultos mais conscientes. Sim, também. E é importante por isso que os pais têm que ter educação sexual para eles poderem até alertar os seus filhos, né? Agora, Uhum. no início do mês, acho que foi no dia 17, não lembro agora que dia que foi. Foi numa segunda, a gente está em maio, né? Acho que no dia 18 eu fiz a live sobre o Maio Laranja, com uma psicóloga me convidou também, que é sobre contra o abuso infantil. Né? Então foi uma live específica falando sobre isso, o quanto é importante se alertar, o quanto é importante é verificar o comportamento da criança. Porque se os pais não falam sobre sexualidade, como que eles vão saber que seu filho está sendo abusado, ou está sendo molestado, ou está acontecendo alguma coisa de diferente? Porque tudo isso acontece normalmente dentro de casa, né, com pessoas muito próximas. Se eles não falam sobre esse assunto, como que a criança vai ter abertura para falar sobre isso? Como que ela vai chegar e falar, olha, tocou no
no meu bumbum, tocou na minha vagina. A criança não vai falar, porque se ela tenta falar, os pais já reprimem esse assunto, porque Uhum. não é assunto de criança, vamos se dizer assim. Uhum. Mas tem várias formas de falar com criança sobre sexualidade, né? Ninguém vai falar sobre camisinha com uma criança de 6 anos, né? A gente vai falar de outras formas, de outras coisas, que principalmente sobre o corpo, a diferença de corpo e a diferença sobre o que pode tocar, aonde não pode tocar, principalmente se for um adulto. Uhum. A Débora colocou exatamente isso que você falou aqui, Emerson. Exatamente. A educação sexual é condizente em cada momento de vida. É isso que as pessoas não entendem. Isso. Mas é um assunto que tem que toda vez falar para que as pessoas vão se acostumando, se familiarizando e percebendo que, então sexualidade é isso, como eu falei, né, no início aqui do entendimento da Organização Mundial da Saúde, envolve, então, até assuntos culturais, assuntos éticos, né, fatores biológicos, porque tem crianças que são intersexo, crianças e adultos. E o intersexo é quando é o antigo, para que as pessoas mais velhas, é o hermafrodita, que era chamado de hermafrodita antes, que tem os dois, pode ser os dois sexos, né? Pode tanto para o homem quanto para a mulher. E hoje a gente chama de intersexo, porque quando a criança ela nasce com essa, vamos dizer, essa disfunção aí na genitália, que pode ser que seja menino ou menina, que fica meio que indefinido ali, muitas vezes já é feita uma cirurgia e os pais nem sabem. Mas outras vezes não. É chamado os pais e os pais preferem deixar aí um tempo para ver que tipo de corpo e semelhança a criança vai ter, se vai puxar mais para o feminino ou mais para o masculino, e aí depois começa a fazer a cirurgia que for necessária. Então, quando acontece esse tipo de casos, que não é tão raro, não, acontece até numa quantidade assim específica, não sabe como falar para os pais. Como que chega e fala, então, seu filho tem uma vagina, porém o órgão genital interno é masculino. Também tem um testículo lá dentro. E aí, o que a gente faz? Então, é um assunto que até para os profissionais da saúde é difícil conversar e levar para os pais, porque normalmente pode ser famílias tão de uma vulnerabilidade que não vai entender o que está acontecendo, vai achar que é uma deformação, algo do tipo, né? Então, por isso que é importante a gente sempre construir e mostrar que tem diversas formas de sexualidade e de corpos, né? Por isso que tem o gênero, e hoje tem essa discussão também de identidade de gênero, que as pessoas também levam para outra situação, que também não é nada do que as pessoas falam sobre isso. Quem não concorda muito com isso usa até um termo diferente, que é ideologia de gênero, né? Quando alguém fala ideologia de gênero, automaticamente essa pessoa não concorda com isso. Mas, na verdade, a identidade de gênero ela existe e não é agora, não é algo dos anos 2000 nem 2020. Isso é desde quando que o ser humano é ser humano, né? Onde, se a gente parar para ver os filmes antigos no Egito e tudo mais, às vezes a gente não conseguia identificar o que é homem e o que é mulher, porque o feminino e o masculino naquela época era uma coisa e hoje é outra. Então, é muita coisa dentro da sexualidade que, se a gente for ver, é tudo que envolve a nossa vida. Exatamente. A Fernanda colocou aqui. Eu percebo o quanto é difícil para os adultos falar sobre sexo, até dentro do consultório, pois por muito tempo o sexo era considerado feio, principalmente para as mulheres. Sim, tem uma época na história nossa que não lembro agora se é qual século foi, mas o prazer feminino era considerado o demônio, né? Então as mulheres que demonstravam ter prazer na relação sexual, elas estavam sendo possuídas pelo demônio, porque o prazer era só concedido para o homem. E até mesmo porque o sexo, ele sempre foi algo reprodutivo e não para ter prazer. Então, se na hora do momento da intimidade a mulher começasse a gemer, começasse a demonstrar satisfação por aquilo, era o demônio que estava ali. Então, ela já era reprimida, né? E isso até hoje, dependendo da religião. Tem religiões que cortam o clitóris para que a mulher ela não tenha prazer, né? E isso
na adolescência. Assim, acho que com 14, 13 anos, leva a menina, não lembro agora o país também, mas são países do Oriente Médio, assim, que isso é comum, que é uma mutilação, né, que acontece, só que para eles é cultural, então tá tudo bem, vamos se dizer, para eles. Mas se a gente for pensar na sociedade em si, para nós é uma mutilação. E muitas delas também vê como isso. Isso tudo por quê? Para a mulher não sentir prazer na hora do sexo, e sim o homem pode ter o prazer. Então ainda envolve o machismo, envolve essas situações que também é sexualidade. Então, imagine só que triste. E muitas delas morrem também nesse processo, porque corta, né? E não é algo que tem uma anestesia, não é um processo cirúrgico, é algo bem clandestino, vamos se dizer assim, e triste de ver, mas aí é um fator cultural, por isso que a sexualidade também é um fator cultural. Então, falar de sexo no Oriente Médio é diferente como fala no Ocidente, né? Falar de sexualidade. Então, tem tudo isso. E eu também não posso criticar essa modalidade porque é cultural deles. Então, para eles faz sentido. É que para nós que não faz. Então, envolve todo esse respeito e ética. Aí envolve a ética na sexualidade. Não dá pra gente falar, tá errado. Vamos acabar com isso lá, porque daí eu estou invadindo uma cultura. Então tem tudo isso. Os índios também, eles têm a sexualidade deles de uma forma diferente que nós aqui da cidade não temos, né? Que não somos aí índios. Então é muito amplo tudo isso. E aí a gente pega e quer colocar em um quadradinho só, que é sexo. E não é só isso. E como a Fernanda disse, né? Para o adulto, meus clientes são todos adultos, né? Eu não tenho cliente nem infantil e nem adolescente no momento sobre a questão sexual. Mas até eles chegarem no ponto realmente que eles querem falar, por exemplo, num trauma na infância, demora. Tem cliente meu que demorou 6 meses, tem cliente meu que demorou um ano para falar que foi abusado. E que isso gera todo um transtorno na vida dele até hoje. Então, é um assunto assim complicado, por quê? Porque a gente não fala abertamente. Então, quanto mais a gente falar abertamente sobre sexualidade, vamos evitar tantos transtornos na vida de muitas pessoas nesse quesito de ficar se segurando, de se reprimindo, né? A sexualidade ela é reprimida, principalmente na mulher, com roupas, né? Mulher não pode usar uma saia curta, porque isso vai chamar a atenção dos homens lá fora, e se ela for assediada, ela não pode reclamar. Não, na verdade, quem não pode assediar é o homem, e o homem que tem que entender que a roupa que ela está vestindo não é um convite para ele assobiar, para ele mexer com essa mulher. Ele que tem que se atentar e falar, calma, eu só vou fazer qualquer coisa se ela me permitir. E isso também é um assunto sobre sexualidade. Por que que o homem pode sair sem camisa pela rua e a mulher não pode sair só de sutiã andando pela rua? Porque é uma construção cultural, certo? E é por isso que as feministas, algumas delas fazem esse... como que chama quando as pessoas se unem assim, né, passeata? Como se fosse manifestação. Sem camisa, quando elas mostram o seio. Porque o homem tem o direito de andar sem camisa, né? Essa coisa de igualdade de sexo. Já a mulher não. Mas o seio da mulher além de ser para amamentar, né? Ele também ali é um órgão dela, né? É uma coisa que não é sexualizada. Só que quando a mulher está grávida, vira um seio, né? Vira uma mama. Depois que ela não está mais grávida, volta a ser um seio. Então, isso tudo confunde a cabeça dos homens até, porque os homens, muitos deles não mexem com a mulher grávida, porque o seio fica mais, né, grandes ali, né, devido ao leite e tudo mais, só que elas não são sexualizadas normalmente nesse momento. Mas acabou de ter o filho, aí sim, ainda está o seio ainda está grande devido à amamentação, aí vira um brinquedo ali para o homem, né? Então é uma questão muito de construção cultural, que é importante a gente conversar e colocar cada um no seu papel de respeito,
o homem respeitar o corpo da mulher e a mulher respeitar o seu próprio corpo e o corpo do homem. Porque senão fica aquela coisa, né? O homem pode, mulher não pode. Isso tudo envolve a parte sexual também. Exato. Ah, eles colocaram aqui, deixa eu voltar um pouquinho. A Fernanda colocou. Eu percebo quanto é difícil para os adultos falar sobre sexo. Até dentro. Ah, essa aqui já li, né? Do consultório, principalmente Uhum. para as o Binho colocou. O filme A Flor de Deserto conta a história dessa cultura sexual. E ele tinha colocado aqui também, né? Um comentário. A minha visão, as religiões e o machismo transformou, criou um tabu sobre a sexualidade. A Uhum. Débora, né? Os países da África e Oriente Médio chama-se mutilação genital feminina. É isso. A sexualidade mexe muito com a autoestima da mulher. Exatamente. É importante a gente ressaltar também que o nosso papel, né, enquanto psicólogo, é justamente olhar para essa perspectiva do que a pessoa entende como sexualidade, né? Porque Sim. muito tem essa questão, como você disse, da questão religiosa, né? Ah, mas eu me Uhum. hormônio pessoa, então eu vou fazer sexo só após o casamento. Então, tem Isso. uma cultura por detrás e valores, e nós, profissionais, olhamos para esse lado do que ela entende por uma religião, o que ela entende por sexualidade, e a gente faz o trabalho a partir do que ela traz para a gente, e não do Isso. que é certo. É importante Isso. ressaltar isso, porque às vezes as pessoas elas acham que procurar o psicólogo vai dar alguma opinião, alguma coisa, e não tem nada a ver com isso, né? Uhum. Exato. É. Trabalho justamente acima da perspectiva do que aquela pessoa vive. E nós somos uma ferramenta de trabalho para ajudar ela a lidar com aquela questão que ela traz como uma dificuldade ou até mesmo um processo de autoconhecimento. Sim, exatamente. Eu vou falar aqui também, Priscila, sobre a diferença entre o educador sexual e o terapeuta sexual, pois existe aí uma diferença no trabalho, no sentido de como eles atuam. Porque quando a gente diz assim, ah, sou sexólogo, ah, e você fala sobre sexo, então as pessoas já automaticamente ligam essa informação. Ou elas pensam na Laura Almília, que é uma sexóloga aí mais famosa, na Marta Suplicy, que é uma sexóloga mais antiga, que foi uma das pioneiras a trazer esse tema para o Brasil. Então, assim, quando a gente entra nesses assuntos de cada função na sexologia, funciona da seguinte maneira. O educador sexual, antes de falar disso, as pessoas quando se intitula sexólogo, ou ela é educadora sexual ou ela é um terapeuta sexual. Ou se não, ela não é nenhum dos dois. Mas fala sobre sexo, tem um conhecimento específico sobre sexualidade e ela se auto-intitula como sexólogo ou sexóloga. Então é sempre importante ver que tipo de profissional é esse, porque às vezes ele não tem uma formação. Da mesma forma que a psicanálise, ela não é uma legalizada no sentido de que não existe um conselho lá para um número, registro, que nem a psicologia tem, a psicologia, a medicina tem um registro onde você encontra o psicólogo, se ele está registrado ou não. Na psicanálise e na sexologia não tem. Então não tem como saber se a pessoa realmente tem aquela formação ou não, se ela está legalizada ou não. Né? Ela vai dizer que ela tem um conhecimento, agora se tem ou não é importante investigar. Então, quando uma pessoa tem o conhecimento, no caso, um educador sexual, é o que vai trazer as informações. Então, quando a pessoa fala, ah, eu sou sexólogo, ah, é? E você trabalha com que área? Com a educação ou com a terapia? Não, sou educador. Então, o educador, ele vai levar as informações que são pertinentes à educação sexual. Então, desde a criança até o idoso. Vai sempre conversar sobre. Daí a gente dá o exemplo da Laura Milha, né? Para quem não conhece, lá no Altas Horas, tem aquele momento que eles falam sobre sexo, e aí trazem as dúvidas, N dúvidas, e ela vai trazendo, então, a resposta. Então, vai tirar dúvidas, vai orientar, vai mostrar sobre o corpo, sobre a genitália, ou sobre o corpo em si, sobre prevenção de abuso sexual. Então, esse é o papel de educar, do educador sexual. E aí, e o educador sexual, ele é uma especialização para qualquer profissional. Então, se você é advogado e quer fazer uma especialização em educação sexual, vai fazer a especialização. Então, não tem uma restrição. É uma especialização, você só precisa ter uma formação, uma graduação, e aí faz essa especialização em qualquer instituição, tendo online ou presencial.
Já o terapeuta sexual, que é o que eu estudo, que é o que eu sou, é somente para médicos ou psicólogos. Então, primeiro tem que ser formado em médico ou psicólogo, ou pelo menos estando no último ano. E aí, essa especialização vai fazer o quê? Qual é a diferença entre o terapeuta e o educador? O terapeuta vai fazer tratamentos específicos com as sexualidades, que seria traumas, as disfunções. Então, pessoas que têm aí disfunções na ejaculação precoce, ou até mesmo alguma questão na ereção, dores vaginal. Então, tudo isso é trabalho do terapeuta. A gente vai fazer é igual um psicólogo, né? Um psicólogo que trabalha aí a parte na psicológica, mas aí a gente vai trabalhar a parte psicológica ligada à sexualidade e ao corpo e aos traumas sexuais ou disfunções sexuais, sendo elas psicológicas ou biológicas. Então, um vai fazer um tratamento, que é a terapia sexual, e o outro vai fazer a parte da educação. Por isso que eu vou ter as duas especializações, porque em algum momento eu vou ter que fazer a educação. Nem todo cliente meu precisa de uma terapia sexual no sentido de um tratamento porque tem uma disfunção. Às vezes ele só tem uma dúvida, às vezes é só uma parte de autoconhecimento, vergonha. Como a gente falou aqui sobre a religião, muitas vezes ela coloca o sexo como algo sujo, como algo impuro, como pecado. E aí a pessoa casa e às vezes ela não tem prazer em fazer sexo com o marido dela, né? E aí ela se sente culpa, porque eu casei, não era para me gostar de fazer sexo com ele? E aí a gente vai construindo, entendendo o que que ela entende de sexo, o que que foi falado de sexo para essa mulher, como ela conhece o corpo dela, o que que gera prazer. E muitas vezes elas não têm ideia nem por onde começar esse assunto. Então isso é o lado educativo. Eu não vou fazer ali uma terapia. Agora, se eu encontrar algum trauma, por exemplo, lá na minha infância, a minha mãe falou que não era para ficar tocando na minha vagina, porque isso é sujo, é feio. Então hoje, se meu marido pede para me colocar a mão na minha vagina, eu já começo a ficar nervosa, já começo a ficar preocupada, porque me lembra isso da infância. Daí sim a gente vai trabalhar um tratamento, aí a gente vai fazer uma terapia sexual para a gente lidar com essas questões que gerou um trauma no sentido de se tocar, né? Então é importante ter essa diferenciação entre o educador e o terapeuta. Então, às vezes, se a pessoa procura um sexólogo que ele é educador, e você tem um trauma, uma questão muito específica, daí ele vai fazer o quê? Mandar você, né, encaminhar para um terapeuta sexual, que vai ser um médico ou um psicólogo. Tá. A Débora está te fazendo uma pergunta. Qual é o momento de se preocupar? Não, acho que deve ser de se procurar um terapeuta sexual. É sempre quando tem questões que está incomodando a vida da pessoa, sendo ela adolescente ou adulto. É igual quando vai buscar um psicólogo tradicional, né? Então, se está tendo algo na vida que está interferindo, e se ela já tem consciência que é sexual, por exemplo, atrapalhando o casamento ou atrapalhando o próprio corpo, então tendo disfunção de imagem do próprio corpo, ou percebendo que no todo mundo que ela fala, as pessoas falam que é prazeroso certas coisas, e ela nunca sentiu prazer. Sempre quando existir algum conflito com a vida dela, que está tendo algum processo aí de impedimento de evolução em alguma área da vida dela e que ela percebe que é sexual. Então, por exemplo, eu não consigo me envolver com vários homens, assim, meus relacionamentos nunca dão certo. O que será que está acontecendo? Às vezes pode ser algo relacionado à sexualidade. Então, é sempre perceber aonde está sendo prejudicado em algum momento da vida da pessoa. E se ela já ter certeza que é sexual, aí já busca direto um terapeuta sexual. Se não, vai para um psicólogo e na conversa, né, na análise ali, vai perceber, olha, essa questão é sexual, então é importante você buscar um terapeuta sexual para tratar especificadamente esse assunto. Uhum. E assim, essa parte, né, Emerson, ela está muito ligada à autoestima. O Sim, quanto você claro. tem, né? Então, muitas vezes a pessoa, né, tem vergonha do próprio corpo, até mesmo pelo Uhum. entendimento que tem, que ela carrega sobre isso. E aí é aquela idealização do corpo desejado. Ah, mas eu não tô com o corpo assim,
Na verdade, Sim. tem fatores que fazem com que muitas vezes ela tenha essa distorção da imagem de que ela precisa atingir um corpo X para poder se sair bem em relação a isso, né? E aí a gente Isso. vai vendo aí outros comprometimentos que levaram a isso. Então, ela está muito ligada a essa questão da baixa autoestima, insegurança, até mesmo tendo ali um Uhum. vínculo com aquela pessoa de intimidade que já foi sendo construída com o decorrer do tempo. Ontem eu assisti uma série que eu tava para assistir e acabava esquecendo, que se chama Eu Nunca, lá na Netflix, que é uma série adolescente. Eu assisti ela ontem inteira. Comecei a assistir, acho que era umas 7 horas da noite e acabei lá, acho que pela meia-noite. E é uma série assim que fala sobre sexualidade, mas não diretamente, diferente da Sex Education, que é o tema mais específico da sexualidade. Mas nessa série já envolve a sexualidade e cultura, que é uma indiana, que a família indiana que mora nos Estados Unidos, que é totalmente diferente a cultura americana do indiano, né? Tem toda aí umas questões religiosas. Então é uma adolescente bem bacana que ela encontra um menino lá e ela quer perder a virgindade com ele, mas não é uma questão de, tipo, eu quero perder a virgindade porque eu quero saber como é. É mais do status, não sou mais virgem. Que é muito do fator do adolescente, né? Parece que deixou de ser virgem, agora eu sou mulher. Ou quando começou a menstruação, agora eu não sou mais menina, agora eu sou uma mulher. Né? E essas questões aparecem muito na série, e a gente percebe o quanto o adolescente não fala com os pais sobre isso, o quanto os pais também não falam com os filhos. Então é uma dica de série para os pais e adolescente assistir, porque fala de sexualidade, mas não assim diretamente falando, mas é sutil a forma que fala sobre o primeiro beijo, sobre a mudança corporal. Então, em alguns momentos ela se olha no espelho e coloca um peito falso, né? Que a menina, quando está em desenvolvimento, ela quer ter aquele corpo da mulher adulta, né? Um peito farto, um quadril legal, assim, para chamar a atenção dos meninos, né? Porque ela acredita que esse corpo vai deixar os meninos desejando elas. Mas isso é toda uma distorção do que realmente importa, né? O desejo é algo que a gente tem que primeiramente se olhar no espelho e se desejar. Se olhar e falar, eu gosto do meu corpo, independente se é gordo, se é magro, se a cor também, né? A raça, se você é branca, negra, enfim. Isso é uma coisa muito íntima. E é importante o prazer, o desejo, gerar de dentro para fora. Então, quando você se olha e se deseja, já é um princípio daí da autoestima, que é o que você tem por você. Aí depois o outro vai te olhar de várias formas. Pode ser que o outro não te deseje, mas pode ser que outros desejem sim, né? Uhum. Então essa série ela é bem bacana e uma forma bem sutil para as pessoas, depois dessa live, né, do que a gente falar sobre aqui, sobre sexualidade, e aí assistir a série nessa perspectiva, né? Falar, olha, aí tá falando de sexualidade, mas elas não percebem que é sexualidade, mas é. Então, ver o quanto a sexualidade impacta de forma negativa quando a gente não fala sobre esse assunto. Exato. A Daniela mesmo que está com a gente aqui no Vida em Casa, ela trabalha muito com orientação de pais, né? Ah, Como isso é importante, porque você consegue atrelar e alinhar, um exemplo, né? Essa série, pedindo para que o adolescente assista, para que os pais assistam, para que eles comecem isso. a entender um pouco isso. E com a orientação de um profissional, isso afunila, né? Isso aproxima essa comunicação. Para que aquilo Uhum. que é um tabu, que é muito comum, né? Bem grande parte das famílias tem esse tabu de falar Sim. sobre isso, de que se aproxime disso e comece a se falar aos poucos. Então, você tem um motivo em comum. Qual é a série? O que você achou daquela série? Você começa uma conversa, uma comunicação a partir daquilo que estava sendo assistido. Isso é muito bacana, é uma ferramenta que a gente utiliza mesmo, né? Emerson, tem Sim. algumas coisas aqui para você. O Binho Tá passando. perguntou qual a ligação entre sensual e sexual. Qual a ligação entre o sensual e o sexual? Bom, o Isso. sensual é o que transmite, né? Então, o sensual ele vai ser aquele momento que a gente está sendo preposital. Então, uma lingerie para chamar a atenção do marido ou da parceria, uma roupa, mas é quando você está transmitindo a energia do sexual, porque o sexual é a energia que você tem com você.
né? É o que você sente por você. Então, o que gera, o sexual gera prazer, gera fantasia, todo lado sexual está incluso. Então, a fantasia, o prazer, o desejo, isso é o lado sexual que é biológico e psicológico, né? É o que está se fomentando aqui dentro da gente. Já o sensual é o que é o exposto para fora. Então, o ensaio sensual, por exemplo, né? Uma fotografia sensual é quando você faz poses que remetem à sensualidade. Então, é algo que mexe com o desejo do outro. Pode ser que um lanche do McDonald's, por exemplo, pode ser algo sensual, porque vai mexer com o seu desejo. Você vai olhar aquela foto e vai falar, meu Deus, que lanche maravilhoso. Você já começa a sentir aquela satisfação, aquela vontade e o desejo. Isso é sensual, no sentido não só de corpo, mas também de coisas. Quando a gente está andando pela rua, se a gente passa em frente, homens e mulheres, passam em frente um outdoor da Hope, que tem aí, vai ter uma mulher ali de calcinha e sutiã, né? Mostrando ali uma nova roupa um novo lingerie da Hope, ou de qualquer lingerie, de qualquer marca. Ali o homem vai olhar, ou mulheres vai olhar e falar, nossa, que lindo, que bonito que fica. Isso é sensual, é onde ativa o nosso desejo, o nosso lado sexual. Que aí o sexual envolve várias outras coisas, político e religião, que é aquilo que a gente fala da sexualidade. Né? Então, os dois estão ligados, né? A ligação dos dois estão juntos, porque um complementa o outro, para falar a verdade. Né? Onde se cria o desejo, né? Isso, a partir do sensual. Tem mais? Tem, a Débora te pergunta. Deixa eu subir aqui. Quais as principais queixas que você recebe no seu consultório? Opa, subiu aqui, peraí. As principais queixas, bom, se for homens, normalmente é sobre ejaculação precoce ou a ereção, né? A disfunção erétil. Homens normalmente que me buscam, na verdade, ou eles estão com alguma questão na ejaculação ou na disfunção erétil. Então eles querem entender o porquê e querem que isso melhore o quanto antes, né? Mas aí às vezes a gente vem com essa queixa, mas primeiro a gente vai ter que fazer uma psicoterapia tradicional mesmo, de conhecer a história, e aí a gente vai trabalhando a terapia sexual e a terapia tradicional. A gente vai trabalhando junto ali o autoconhecimento, ou se não, também às vezes é uma questão biológica que tem que daí encaminhar para um urologista ou para um endócrino, para ver como que está as funções do próprios hormônios, né? Isso, homem, normalmente, as queixas são sempre essas, questões referentes à ejaculação, à ereção. Já as mulheres, quando elas me procuram, são questões referentes do desejo. Então, meu marido sempre quer sexo e eu não quero. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que meu hormônio está baixo? Será que eu estou com algum problema de desejo? Será que eu estava uma vez uma cliente minha, ela assistiu no Fantástico falando sobre a sexualidade e ela achou daí, será que eu sou isso? Será que eu sou assexual ou não? Porque eu também não gosto muito de sexo. E o que falou na reportagem é meio que eu sinto. E aí, conversando com ela, a gente entendeu que não é a sexualidade o caso dela. Era só uma baixa de desejo e uma forma de ritmo. Então, as mulheres, normalmente, elas buscam nesse sentido do desejo. E os homens é no aspecto da performance, né? Ou tá ejaculando muito rápido, e é engraçado que às vezes eu questiono eles, qual que é o tempo? Né? Porque quando a pessoa está falando que é rápido, eu preciso ter noção do tempo que está sendo essa ejaculação. Daí eles, não sei, 5 minutos. Daí eu falei, então não está sendo tão rápido. Para você é rápido. Ou às vezes eles não têm ideia, acha que é rápido. Daí eu peço então para eles fazerem esse teste. Eu falei, então você vai se masturbar ou vai ter uma relação e vai cronometrar, para a gente ter uma consciência real de quanto tempo você leva para ejacular. E às vezes eles passam do tempo que eles imaginavam, né? Não tem essa consciência. A ejaculação precoce, normalmente, ela só é considerada para a gente trabalhar, para a gente achar que é uma disfunção, quando é até 1 minuto, ou menos de 1 minuto. Então, se está acima de 1 minuto, é uma performance aceitável, porque a gente tem que entender que a ejaculação precoce também é a partir do momento da penetração, né?
Antes disso, é o aquecimento ali entre o casal e tudo mais. A partir da penetração que vai contar o tempo, se demora ou não demora. Mas se você começa com a pegação, vamos dizer, e depois de 20 minutos que vai ter a penetração, então você se aguentou aí, ó, 20 minutos sem ejacular, né? Então já estava o aquecimento todo ali. Então é tudo uma construção também do casal. Mas normalmente é essas questões que aparecem sobre sexualidade para mim. A Débora colocou aqui também. Muito legal essa dica de série. É um disparador de conversa com os pais. Muitas vezes não sabem como iniciar. A Dani colocou aqui. A dificuldade está muito na comunicação entre pais e filhos. Muitas vezes os pais sentem paralisados pelas questões colocadas pelos filhos. Uhum. Exatamente. O pessoal que está chegando agora, essa live está gravada aqui no IGTV do meu perfil. Vocês podem estar assistindo aqui de novo. A gente está falando aí porque o sexo ainda é um tabu, então trazendo várias relações, o que permeia, né, o que mais, né, se encontra aí. O Emerson é especialista nisso, né? E, Emerson, nós temos, acredito que uns 10 minutinhos, que a gente começou um pouquinho depois, só para você ter uma noção aí mais ou menos de tempo. Eu tô com o cronômetro ligado aqui, tô vendo aqui o tempo. Bom, obrigado. Mas, assim, para a gente aproveitar ainda esse tempo finais, né, esses 10 minutinhos, o que é importante as pessoas saberem. Acho que até uma vez a gente conversou sobre o papel aí do terapeuta, que às vezes a gente confunde. Para quem trabalha com sexo, às vezes é levado na brincadeira. Então, quando eu falo, você é psicólogo? Sou, ai, que legal, nossa, meu sonho é ser psicólogo. As pessoas normalmente falam essas coisas, né? Eu adoro conversar com as pessoas, adoro ajudar as pessoas, porque ainda tem essa ideia de que o psicólogo ajuda as pessoas ou só ouve e tá tudo bem, né? E nosso trabalho é muito mais amplo que isso. E aí, quando eu digo, mas eu também sou sexólogo. Mas por quê? Né? Para quê? Para que serve isso, né? Ou gera aquela piada, adoro falar de sexo também, né? Como se eu só falasse de sexo. Então, gera às vezes assim um conflito, ou achando que eu vou ensinar as pessoas a fazerem sexo, ou, ele é homem e eu sou mulher, como que eu vou lá falar da minha parte íntima com um homem, né? Será que eu vou ter que mostrar alguma coisa para ele ou não? Então, assim, primeiro que o terapeuta ele nunca vai tocar no cliente, né? Isso quem toca no cliente é ginecologista, é médico ou fisioterapeutas, dependendo aí da função, uma fisioterapeuta pélvica, que daí vai ter que tocar, vai ter que analisar, mas nós, terapeutas, psicólogos ou qual seja a terapia, a gente nunca vai tocar no cliente, principalmente nos órgãos genitais dele. Então, se acontecer isso, já é um sinal muito alarmante aí para entender que tipo de profissional é esse. E às vezes gera alguns convites. Então, assim, as pessoas acabam fazendo algumas cantadas, né? Eu tenho as amigas minhas que são sexólogas do curso, eu também já recebi várias cantadas, por exemplo, vamos sair para tomar um café, e a gente conversa lá sobre isso, eu queria entender melhor o seu trabalho. Ou às vezes, uma única vez que eu contei para Priscila, me ligou um homem falando sobre que ele estava, nesse momento de pandemia, ele queria satisfazer o desejo dele, ele buscava sempre um terapeuta sexual. Então eu falei, mas eu não estou entendendo qual que é a queixa, como que funciona, o que você realmente está precisando. E aí ele queria, provavelmente, falar dos desejos dele, se masturbar, falar das fantasias dele. Isso, gente, não é terapia sexual. A terapia sexual, a gente não vai trabalhar com os desejos da pessoa na sessão. Isso a pessoa trabalha sozinha com os desejos dela. Isso quem faz vai ser daí um profissional do sexo, que muitas vezes é confundido. Né? Então, um profissional do sexo, que é uma garota de programa, um garoto de programa, eles às vezes auxiliam essas pessoas. Então, eles trabalham com as fantasias, eles vão estimular uma masturbação ou até mesmo um sexo em si. Mas o terapeuta aqui, o profissional que estudou, que está se especializando, a gente não vai falar, então, vamos falar, o que você gosta na cama? Você gosta disso? Eu também, viu? Sabe? Faz um negócio, faz isso, faz aquilo. Não é isso que a gente vai fazer na sessão, entendeu? A gente não vai falar sobre os desejos de forma estimulante. Eu não vou estimular na hora da sessão
o tesão ou o desejo. Não é esse o meu papel. Isso a pessoa vai trabalhar sozinha, estimulando, e depois ela me contar, olha, deu certo aquilo, funcionou, estou me sentindo melhor. Ah, legal. Mas então é só para ficar bem claro que o meu trabalho é um trabalho totalmente profissional e ético no sentido de melhorar a saúde sexual. E o que seria daí a saúde sexual? É a parte ginecológica, os hormônios, o conhecimento corporal. Então, a sexualidade é tudo isso. É a parte psicológica, os seus pensamentos, e a parte também biológica, que é a parte dos hormônios. Então, tem que buscar, às vezes, um endocrinologista para analisar como estão os hormônios, a ginecologista para as mulheres e o urologista para os homens. Lembrando que homem trans tem que buscar também a ginecologista, né? E a mulher trans tem que buscar o ginecologista e o endócrino e o urologista. Vai depender da situação. Então, é sempre importante a gente ir a um profissional antes de tomar qualquer decisão. E agora acho que a gente tem uns 5 minutos, se eu não me engano. Aparece aí para você, mais ou menos isso? Na verdade, eu tô olhando o relógio aqui, mas eu calculo mais ou menos isso também. Clica no seu ao vivo. Em cima aí no rosinha, no ao vivo. Aparece o tempo aí. Muito bom saber. Eu não sabia disso, não. 56 minutos e 14. É, então tem os 4 minutos. É o que o meu tá 55, é o que eu acionei antes. Tem alguma pergunta aí, Pri, que dá tempo de responder? Débora colocou aqui, é que ela já ouviu, né? Sou quase um psicólogo, já ouvi de cabeleireiro e Uber. Aí a Fernanda falou que também já ouviu, eu também já ouvi, né? Todo mundo, né? Principalmente as Ah, profissões que sim. ela tem aquele momento de relaxamento. Então, massagista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, Uhum, vai fazer uma unha, vai fazer um cabelo. São profissões que uhum. realmente move isso, aquele descanso, falar, agora estou aqui para cuidar de mim. E aí a pessoa É, naturalmente começa a compartilhar. conta. Sim. E eu a falar, sou quase um psicólogo, porque eu escuto tanta coisa. É muito comum É. isso. A diferença entre o ouvir e o tratar, né? Porque os outros profissionais, eles ouvem. Nós, além de ouvir, a gente trata. Então, é esse o tratar que eles não sabem como funciona e o quanto é difícil a gente ouvir situações, por exemplo, de abuso ou qualquer outra situação tão drástica, aonde eu tenho que tirar o meu Emerson de cena e colocar o profissional. Porque essa é a diferença da escuta psicológica, né? A gente não coloca a nossa consciência ali em prol do cliente, a gente vai escutar o cliente e se envolver na história dele. O que eu acho, eu deixo de achar, aí é depois, quando eu estou na minha casa, e aí é quando eu estou em off, quando não estou sendo profissional, né? Agora, a escuta que os outros faz, por exemplo, o Uber, ele dá a opinião dele, certo? Então, briguei com meu marido, homem é folgado mesmo, tem que brigar e tudo mais. Então, essa é a diferença da escuta e do tratamento psicológico, sendo o psicólogo ou tratamento sexual. E era isso, mais ou Exatamente. menos, que a gente tinha aí para conversar. Eu adorei. Eu acho que aquele dia a gente conversou, né, sobre isso, e eu fui fazendo no meu monte de perguntas que eu queria saber, e é muito bacana, é muito rico isso. As meninas também falaram aqui, adorei a live, foi muito boa. Muito obrigado, Emerson, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Obrigado, pessoal, também pela participação de vocês. Essas perguntas sempre são muito importantes, enriquece, né, que a gente vai Sim, estabelecendo essa troca. E só para deixar então um recadinho aqui para vocês, fiquem de olho aqui nos nossos stories, tanto o meu, da Fernanda, da Débora, da Dani, que a gente vai passar o cronograma de semana que vem. E mais uma vez, Emerson, muito obrigada pela sua contribuição aí, que com certeza foi de muita valia e tudo assim que pudesse agregar de bom para a gente. obrigado a vocês, obrigado a todos que participaram, as meninas e outras pessoas que colocaram as suas perguntas e dúvidas. E cuidem da sua saúde sexual, não tenham vergonha de perguntar. Qualquer dúvida mais íntima pode me mandar no privado, que eu analiso aqui e respondo para vocês. Perfeito. Então tá bom. Obrigado, pessoal, e tenham todos aí um ótimo final de semana. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.